Boa noite, vamos dar continuidade às nossas aulas de JavaScript. E no vídeo passado eu mostrei para vocês o funcionamento do let, do var e do const, as três formas de criar a variável no JavaScript. E para fazer isso, eu criei uma série de variáveis aqui, onde elas tinham nomes bastante simples, apenas uma letra, em praticamente todos os casos aqui. Porque não era o foco naquele momento. Só que o JavaScript permite criar variáveis com muito mais possibilidades de nomes. Não é limitado a apenas um caractere, não é limitado a apenas letras. Nós podemos, na hora de criar uma variável, nomear ela com números, letras, underline, símbolo de cifrão e praticamente qualquer letra nos alfabetos que estão dentro do Unicode, ou seja, não é necessariamente letra, digamos assim, nosso alfabeto. Nós podemos utilizar alfabeto japonês, alfabeto russo, qualquer outro alfabeto e escrever variáveis. Tem uma limitação importante que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou criar uma variável aqui, chamada var1, e vale 1. Em seguida, eu vou criar uma variável chamada var underline 1 e botar um valor de 2. Percebam que essa e essa são duas variáveis diferentes. Essa tem um underline no meio. E eu vou criar outra variável aqui, que ela também é var underline 1, só que ela não é a mesma coisa que a anterior. Percebam que essa vai valer 2, essa vai valer 3. Por que isso acontece? JavaScript é sensível a maiúscula e minúscula. Se você criar uma variável com letra minúscula e depois uma com letra maiúscula, elas vão ser diferentes. Se eu, por exemplo, por acidente, quiser atualizar o valor da variável, essa daqui, e eu não perceber que o meu R saiu maiúsculo na hora que eu digitei, desse jeito aqui, na verdade, o que vai acontecer é que a linguagem vai criar uma nova variável chamada var1 de forma implícita, e isso, ela, na verdade, cria uma variável global, que não é algo, digamos, bom, porque essa variável aqui não foi gerada da forma correta. Então, é como criar uma variável com var. A gente pode ter problemas porque essa variável foi criada de forma implícita e pode trocar valor de uma outra variável existente com o mesmo nome, é perigoso. Lembrem-se que, então, JavaScript é sensível a maiúscula e minúscula, por isso eu posso ter essas duas variáveis que parecem iguais, só que uma delas é v maiúsculo e a outra é v minúsculo. Percebam ali a diferença. Próximo passo, nossas variáveis também podem ser iniciadas com um cifrão, dessa forma aqui. Normalmente. Nossa variável também pode ser iniciada com um underline, dessa forma aqui. Então, quando eu executar, percebam que não apareceu nada aqui no console, porque eu não pedi para escrever nada ainda. Só que também não apareceu nenhum erro, ou seja, nós não temos nenhum problema nesse código, a princípio, que impeça a execução dele.
O cifrão, que tem aqui no começo, ele é basicamente apenas um caractere Unicode qualquer, assim como os outros. Então, ele pode ser posto no meio também, sem problema nenhum. Então, var S1, por exemplo, é válido. Agora, uma coisa que é importante é que percebam que parece não ter praticamente nenhuma restrição, né? Pode usar letra, pode usar número, pode usar símbolos. Nem todos os símbolos, né? Porque, por exemplo, se a gente quiser utilizar um símbolo que, na verdade, vai ser utilizado para alguma outra coisa no JavaScript, aí vai dar problema. Por exemplo, vamos criar uma variável que ela vai ter letras e números e underline. Underline var. Opa, o VS Code está alegando que tem algo errado já aqui. Ó, separadores numéricos não são permitidos aqui. Vamos tentar salvar e compilar. Compilar não, executar o programa. Ó, de cara ele deu um erro de sintaxe aqui na linha 8. Isso porque variáveis não podem começar com número. Então, ela pode começar com praticamente qualquer coisa, mas não pode começar com número. O número, se você quiser incluir no nome da variável, ele precisa estar no meio, no final, em outro lugar. Como a gente faria se eu precisasse dessa variável com esse nome? Posso pôr um underline na frente. Aí, funciona normal. Ou posso pôr uma letra. Ou posso pôr um cifrão. Assim por diante. Tudo aprovado. Agora, o que significa quando eu digo que eu posso utilizar letras em quaisquer alfabetos, não só no alfabeto comum, assim, que a gente está acostumado, alfabeto romano? Eu posso criar, significa que eu posso criar, por exemplo, essa variável aqui. Que, até o momento, não tem nenhum indício de que tem problema nenhum eu dar esse nome para a variável, visto que não apareceu nenhuma sublinhado, não apareceu nada de estranho aqui. Opa. Então vamos tirar o zoom e executar no navegador. Não apareceu nada de errado aqui também. Será que isso funciona normal? Para confirmar, nós podemos colocar um comando aqui de leitura, console.log, para ver o valor da variável com esse nome. É 8, que foi o que a gente definiu. Então, quando eu executar isso aqui, é para aparecer um 8. E aqui está 8. Portanto, realmente funciona. E é possível dar nomes quaisquer utilizando o Unicode para variável. Mas, de novo, se eu botar um número na frente, para de funcionar. Significa que é recomendado fazer isso? Absolutamente não. Possível, mas sempre que você estiver fazendo um programa sério, crie suas variáveis de forma que seja prático escrever elas de novo. E de forma que elas tenham um significado que condiz com a função dela. Aqui, inclusive, eu chamei tudo de diversas variações de var1, mas na prática, no mundo real, vocês vão procurar dar nomes que tenham significado para suas variáveis, assim como vocês
davam nomes que tinham significado para os seus HTMLs, na hora de criar uma id, ou até mesmo na hora de utilizar elemento semântico do HTML. O elemento semântico por si tinha a ideia de representar o significado daquele valor, daquele conteúdo. Aqui de novo, na hora de usar variáveis, então, procurem utilizar variáveis que façam sentido. Por exemplo, se a tua página vai ter um JavaScript que permite ajustar a cor de fundo, por exemplo, do conteúdo, aí você pode criar uma variável chamada de cor de fundo. Faz mais sentido do que simplesmente criar uma variável chamada, por exemplo, de W e colocar esse valor, porque daí não dá para saber. Tá, mas o que é W? Você pode colocar no comentário, mas aí fica imprático, porque você mesmo pode esquecer. Ou se não, a hora que alguém precisar editar seu programa, vai ter que ficar revisando o comentário cada vez para entender o que é essa variável. Então, usem nomes que façam sentido, por mais que a linguagem permita fazer esse tipo de coisa. Existe uma situação onde pode ser interessante utilizar variáveis com esse tipo de nome estranho, que é fórmula matemática. Por exemplo, se você quer criar constantes matemáticas e quer que as suas fórmulas no código sejam condizentes com o significado matemático do jeito que você vê num livro de matemática, aí talvez seja interessante. Mas, para outros casos, não façam esse tipo de coisa. É só uma curiosidade. Então, até a próxima.